caiu a Babilônia. Se você tem o bom hábito de andar com a sua espada de 2 gumes, a sua Bíblia, abra no último livro, o Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 14, versículo 8. Você que está em casa, no seu quarto, na sua sala, você que está no hospital, você que está no presídio, você que está à distância, em outro país, agora vamos focar na palavra. Não use meios de comunicação de mídia agora é para ouvir Deus falar. Se você está na igreja, ponha aí o seu silêncio no vibracol do seu smartphone e vamos ouvir o Espírito falar. E a Bíblia diz que quando Deus fala, o mundo silencia. Caiu a Babilônia, capítulo 14, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações. Ou seja, todas as nações bebem do vinho da fúria da sua prostituição. Eu vou ler novamente esta segunda parte. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Existe algo profundo e temeroso para ouvirmos hoje da parte de Deus. Oremos ao Senhor. Deixe o seu coração aberto, sensível, para que a palavra seja semeada em teu coração. A Bíblia diz que esta palavra tem que dar frutos, e dará certamente frutos depois que orarmos. Senhor Jesus, que neste momento tu recebas sentimentos de temor e tremor da parte do teu povo. Que todos nós possamos abrir o nosso coração. Aquelas pessoas que não têm o hábito do estudo da palavra, ou dizem: eu tenho muita dificuldade, Senhor, revela-lhes. Que não seja o pastor da igreja, mas o Espírito Santo falando profundamente. Esta palavra vai penetrar como uma espada de 2 gumes. Ela vai cortar, ela vai separar o espírito da carne, a alma da carne, e ela vai até discernir os intentos do coração. Senhor, desta palavra, vidas vão determinar a eternidade com Cristo. Por isso, com temor e tremor, e com mãos sobre o coração, como um sinal de grandeza de Deus, eu me rendo agora e digo: usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para falares à igreja. E ninguém me veja, pelo amor de Deus, como um homem nesta hora. Todos vejam Jesus neste altar, e ouçam Jesus, e ouçam o Espírito Santo, em nome daquele que vive e reina. E todo o povo de Deus diga amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que reconhecem na pessoa de Jesus o soberano Deus. Se você se qualifica desta forma, você é selo do meu apostolado. Você é uma carta escrita pelo Deus vivente. Você é meu filho na fé. Este altar gera a tua vida. A minha oração é que Cristo seja formado na sua vida, em nome de Jesus. Meus filhinhos amados, naquela ilha de Patmos, o seu desterro
por questões políticas e cristãs, um homem de nome João estava lá numa caverna na ilha de Patmos, e num dia de domingo como este, era o dia do Senhor, o dia da ressurreição, ele ouviu e viu as coisas mais inefáveis. Ele escreveu o Apocalipse. E se você vem me acompanhando ou lendo os meus livros, para você entender à luz da graça de Deus, você vai agora ver que o anjo disse: caiu a Babilônia. Este foi um dramático anúncio de um anjo, o segundo anjo. E este anjo, você sabe, anjo é símbolo do poder divino. Os anjos são seres que exercem poderes e influências no mundo espiritual. Os anjos estão envolvidos nos acontecimentos históricos da obra de Deus, desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Nós, neste ministério, cremos no ministério angelical. E ai de nós se não crermos no ministério angelical. Nós temos aqui pessoas que já passaram por grandes livramentos. Esta manhã uma senhora trouxe aqui na igreja uma bala de uma arma. Alguém passou, deu um tiro nesse senhor, bateu no portão, bateu na cabeça e não entrou. Ela trouxe aqui a bala. E eu disse: irmã, além do crédito que a senhora tem diante de Deus, havia um anjo lhe protegendo. Já a senhora teria morrido. A bala bateu aqui e não entrou. Então nós cremos no ministério angelical. Diga: eu creio no ministério angelical. Amado, creia, anjos existem, eles são ministradores em favor daqueles que herdam a salvação. Neste momento eu lhe digo, há anjos de Deus com corpo, que somos nós, mas há anjos de Deus invisíveis aos nossos olhos, que estão aqui presentes. A Assembleia dos Santos sempre é envolta com a manifestação de anjos. E este anjo, de forma dramática, anunciou: caiu a grande Babilônia. Quem é esta Babilônia? O que é que significa Babilônia? Ouça. Babilônia é um sistema político, religioso, poderoso, cujo culto é servir ao anticristo. Quando esta palavra foi anunciada, Deus estava revelando a João o que seria conhecido mais tarde como o Império Romano. E ele está profetizando a queda do Império de Roma. Então é um anúncio dramático. Você tem que começar conhecendo de onde vem Babilônia, esse sistema político, religioso, poderoso do anticristo. Babilônia foi fundada por Nimrod. Ele construiu a chamada Torre de Babel. Vamos ler isto em Gênesis 10, 9 e 10. Foi um valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, Ereca, Acade, Calné, na terra de Sinar. Então, Nimrod foi o fundador de Babel. Você se lembra da construção da Torre de Babel? E o que era Babel? Esta cidade de Babel era uma cidade de idolatria. E eles quiseram desafiar a soberania de Deus. Vamos construir uma torre para chegar aos céus. Então, Babilônia, sempre tem a ver com corrupção e idolatria. E Deus está anunciando através do anjo
que revelou a João dizendo: olha, esse sistema caiu. Vamos ver este anúncio que havia sido feito através do profeta Isaías. Isaías 21, 9 e 10 diz assim: eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 em 2, então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu a Babilônia. Você veja, a queda da Babilônia já é profetizada por Isaías. E ele disse: caiu a Babilônia. Veja, todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Então, conforme você vê aqui, o anúncio profético da queda de Babel, da Babilônia, por causa das imagens de escultura dos seus deuses. Aprenda uma coisa, por favor: Deus é contra a idolatria. Deus, seguro que eu lhe vou dizer, odeia a idolatria. Porque por trás de cada ídolo, por trás de cada imagem, não pense que está apenas a mão de um artesão que fez um boneco, uma imagem. Está um demônio. Por isso é que a Bíblia diz: fugir da idolatria. Porque a idolatria é símbolo de corrupção, maligno. No profeta Jeremias, capítulo 50, versículo 2, ele disse: anunciai entre as nações, fazei ouvir, arvorai estandarte, proclamais, não encobrais, e dizei: tomada é a Babilônia, Bela está confundida e abatido, Merodach, cobertas de vergonha estão as suas imagens e os seus ídolos. Imagens, ídolos. Depois disso, no versículo 51, capítulo 51, versículos 6 a 8, fugir do meio da Babilônia. Esse anjo estava anunciando a João, dizendo: olha, esse sistema idólatra é a Babilônia. Ele disse: foge, cada um salve a sua vida, não pereçais por causa da maldade, porque é tempo de vingança do Senhor e Ele dará a sua paga. Versículo 7, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Lembra-se o que lemos há pouco? E o seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Versículo 8, repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Então nós estamos hoje aprendendo que a Babilônia, aqui profetizada, não tenha temor do que eu lhe vou dizer, porque isto é verdade. A Babilônia se refere ao sistema religioso católico romano. Por que, apóstolo? Porque fizeram de uma religião um poder político e religioso. É cheio de opulência, é cheio de corrupção moral. É a Babilônia contemporânea. E quem diz isto de corrupção e opulência não sou eu. O próprio Papa da Igreja disse isso. Então a promessa profética diz: fugir. Foge desse sistema político, econômico, religioso totalmente contrário a Deus. Por isso, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu. A Babilônia, Roma atual, é um agente anti-Deus, anticristo, por causa da idolatria. Apocalipse 17, 1 a 5, vai mais fundo. Ele disse que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, está falando João, olha, eu ouvi um anjo, o anjo me disse: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Agora Deus diz que esse sistema babilônico é um meretrício. Você sabe o que significa meretriz? Prostituta.
a mulher que vende o seu corpo. A igreja de Roma tem como base a Babilônia, a meretriz, o meretrício. Desde os primeiros papas, desde os primórdios da igreja de Constantino, já se vendiam indulgências, já se perdoavam pecados por dinheiro. Roma é um grande negócio. E Deus disse, caiu. E Ele está dizendo ao mundo, e neste momento nós temos mais de 100 países ligados a este ministério pelo satélite, pela internet. Ouça, fuja disso. Ele diz que é uma meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra. Quer dizer que a relação entre os governantes e os reis da terra com Roma é uma prostituição. E disse que com o vinho da sua devassidão, vinho significa doutrina. Diz que se embebedaram as pessoas da terra, ou seja, a idolatria embebeda as pessoas. Você já viu uma pessoa bêbada na rua, uma pessoa embriagada, ela não sabe o que faz, ela não sabe, ela é uma vergonha, ela bate a cabeça, levanta, é atropelada, ela não sabe, não tem norte na vida. E ele diz que toda pessoa que adora imagens e que é ensinada por Roma a adorar imagens, é como aquela pessoa que bebe vinho, que se embebeda. Versículo de número 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher. Todas as vezes que a Bíblia fala em mulher no Apocalipse, está se referindo a uma igreja, uma doutrina. E disse, eu vi uma mulher e no deserto, montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Meu Deus, que visão horrorosa. Que visão horrorosa. Falou de uma mulher montada numa besta, a Babilônia, a idolatria, a corrupção, que embebeda as pessoas. É assim que a igreja tem vivido por séculos. Versículo número 4. Achava-se esta mulher vestida de púrpura e de escarlate. Quem é que veste púrpura e escarlate? Os padres, os bispos, os cardeais da igreja de Roma. E ela estava adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Você sabe qual é a riqueza da igreja de Roma? 3 trilhões de euros. E diz que o cálice que estava na mão desta mulher, desta doutrina, dessa igreja, transbordava de abominações e imundícies da sua prostituição. Você percebe que isso são palavras duríssimas. Deus está enojado com a Babilônia. Chamou de prostituição, chamou de abominação, chamou de imundície, chamou de besta, chamou de uma mulher meretriz. Meu Deus, eu dou graças a Deus porque eu fugi de lá. Versículo número 5. Na sua fronte está escrito o nome, mistério. Babilônia a grande, a mãe das meretrizes de abominações da terra. Babilônia a grande, a mãe das meretrizes. Significa que ela tem o quê? Filhas. Se ela é mãe das meretrizes, significa que existe nesta terra, ou existem nesta terra, as filhas da idolatria. E ouça, em 1525, um padre agostiniano, de nome Martinho Lutero, começou a compreender estes mistérios e disse, meu Deus, o que eu vivo como padre em Augsburg, lá na Alemanha, não é a verdade da Bíblia Sagrada. E ele se insurgiu contra a igreja e promulgou 95 teses da reforma. Ele foi excomungado da igreja, foi expulso da igreja, foi chamado de protestante. Você sabe, protestante significa protestar, é a favor do testemunho. E ali começou o grande movimento protestante a reforma protestante.
Foi através do Martinho Lutero, João Calvino. E meus amados, a reforma protestante não é um grito que se esvaiu e se ecoou pelos séculos e acabou. Não é uma tempestade em copo d'água. Foi o Espírito falando. Primeiro falou através de João, depois falou através de Paulo, depois através do Martinho Lutero e disse: gente, Roma e Babilônia é abominação, a doutrina embebeda, os reis se prostituem. Você vê, qualquer presidente do mundo vai pedir papas a Roma. Isto é bíblico. Eles têm que beber do vinho da prostituição, da doutrina da prostituição. E claro, como eu lhe disse, existe a mãe e as filhas meretrizes. Eu vou dizer com muito temor, porque este assunto do Apocalipse não permite covardia. Eu tenho que falar a verdade, senão eu estaria aqui como filho da meretriz. Eu sou filho do Rei de Reis e Senhor de Senhores. É verdade sim que as pessoas se embebedam com a doutrina de Roma, porque elas não conseguem ver o erro da idolatria. Se você disser a uma pessoa, não existe Nossa Senhora, ela diz, mas como não existe? Maria, rainha dos céus, imagina, o céu tem agora uma rainha, nunca teve. Ah, pede o filho para o filho pedir ao pai, pede a mãe pede ao filho. Não existe isso aqui. Roma, a igreja, o sistema romano, é circundado de símbolos, todos eles ocultistas. Até aquele grande símbolo que está na praça de São Pedro representa um falo de homem. Aquele símbolo dos padres que usam o colarinho eclesiástico ou clerical, aquilo ali é um símbolo da adoração à lua. Toda Roma é permeada de abominações. E as pessoas não conseguem ver. E a Bíblia está dizendo que são abominações. Se há gente de Deus ouvindo esta mensagem, hoje terão que fugir dessa abominação. Capítulo 18, versículo 1 a 6, para você entender melhor. Depois dessas coisas vi descer do céu um outro anjo, que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo, esconderijo de todo o gênero de ave imunda e de estal. Amado, ele disse, caiu, porque é esconderijo de demônios. Amém, a mãe, a meretriz, é esconderijo de demônios, e as filhas também são. Pastor, quem são as filhas? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O sistema legalista acoberta ensinos de demônios. Hoje, grande parte dos ministérios que você conhece aqui no Brasil são ministérios abominantes e abominadores e cheios de abominações. São moradas de demônios, amado. Existem líderes que estão aí em televisão e em rádio que se consultam com o Pai de Santo, envolvidos com ocultismo, com magia negra. São as filhas da meretriz. Depois sobem no altar e dizem glória a Deus. Não existe isso aqui. O caminho da verdade tem sido infamado pelas filhas da meretriz, que às vezes colocam uma placa na porta e dizem igreja evangélica, não tem nada de evangelho. Tem abominações, tem demônios, tem espíritos imundos escondidos. Então ele está dizendo no versículo de número 3, todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com elas se prostituíram reis da terra. Veja a profecia uma atrás da outra. Os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz dizendo, retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos, para não serdes cúmplices com os seus pecados, para não participar dos seus flagelos, retirai-vos.
porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela, a meretriz, a Babilônia, o sistema político religioso praticou. Dá-lhe a retribuição como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou as bebidas, misturar em dobrado para elas. Eu vou lhe dizer uma coisa, e digo com temor e tremor sobre a Bíblia, com a minha mão de honra, a mão direita sobre a Bíblia, a minha mão esquerda sobre o meu coração, rendido a Deus. Eu fui enganado pela igreja romana há 21 anos. Se eu tivesse morrido, pastor Cosme de Deus, se eu tivesse morrido naquele acidente, se não fosse um predestinado, eu teria ido para o inferno. Eu conhecia Maria, eu conhecia Fátima, eu conhecia as padroeiras, mas eu não sabia quem era Jesus. E se alguém morre sem Jesus, o fim é trágico, é o inferno, é o lago do enxofre. Eu fui enganado 21 anos. Eu pensava que aqueles ídolos, aquelas imagens eram contatos com Deus. E não é verdade. É abominação. Eu pensei que quando eu carregava o andor na procissão, ou me ajoelhava diante do seu padre e dizia: Padre, eu pequei, perdoai-me. E o padre dizia: conta os teus pecados. Eu contava, sempre ocultava, claro, ninguém conta a verdade. E o padre dizia: está perdoado. Eu não sabia que o único que perdoa pecados é Jesus Cristo. Quando me ensinaram a respeito da infalibilidade papal, eu vim descobrir que a história de Roma é cheia de sangue, de corrupção e mentira. Então eu sigo agradecendo a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, porque eu depois entendi quando o profeta Isaías disse: pega um pedaço de uma árvore, corta ao meio. Com esta parte aqui você corta, faz lenha, assa o pão e come. Com outro pedaço, olha como é que a idolatria é tremenda, como é que o diabo engana, é uma abominação, uma prostituição. E ele diz: com outro pedaço você faz uma imagem, diz que é Deus, prostra-se diante dele. Com a mesma parte, uma das partes, com o mesmo ramo, uma das partes foi para queimar e fazer pão, a outra parte se torna um Deus. Você sabe que eu era cego e não entendia isto? Eu andava com uma imagem, São Judas Tadeu pendurado no pescoço, era um adorador de Fátima. Eu não entendi, eu fui enganado, amado. E você que veio da igreja romana, graças a Deus, você fugiu de lá, você era enganado. Você não seria salvo se tivesse morrido na igreja romana. Eu também me embriagava com a doutrina, porque eu ficava adorando a imagem, falando com Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Ali estava uma imagem feita por um homem, um artesão. Então vamos ver o que diz Apocalipse 19:2. Porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Você sabe quantos milhares e milhares de crentes cristãos morreram por causa de Roma? Na noite de São Bartolomeu em Paris, milhares de pessoas morreram. O rio se transformou num rio vermelho de sangue. Queimaram todas as Bíblias, só sobraram 5 Bíblias na noite de São Bartolomeu, chamada Noite das Bruxas em Paris, onde as casas dos cristãos foram queimadas, mortos, dilaceradas as pessoas. Sobraram 5 Bíblias, uma delas está aqui. Então, quando Deus me chamou para este apostolado da graça de Deus, Deus não me chamou para fazer comércio do povo de Deus. Deus me chamou para revelar os mistérios que estiveram ocultos, porque o mundo está cheio dessa prostituição da idolatria, meu amado, da mãe e das filhas. Então esta é a revelação profética sobre a queda da idolatria romana. Apocalipse 14:8 diz: seguiu outro anjo, disse: caiu a grande Babilônia,
que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria. Amado, todas as nações beberam do vinho da igreja romana. Babilônia é um nome críptico, é um código usado para os cristãos de Roma entenderem quem era a meretriz, a besta que estava lá implantada, cuja doutrina embriaga os homens. As pessoas não conseguem ver, a não ser que o Espírito Santo arranque as escamas. Você sabe, a maioria dos países, quem ousa usar uma Bíblia ou falar de Jesus é morto. A igreja romana nunca me deixou ler a Bíblia. No meu tempo de jovem, o seu padre rezava a missa de costas em latim. Primeira vez que eu tive acesso a uma Bíblia foi na cama do hospital. Quando um anjo me levou uma Bíblia e disse, leia lá João 19:25, eu disse, o meu Redentor vive. Pela primeira vez eu tinha tido acesso, ou estava tendo acesso a uma Bíblia. Em Angola, no tempo de Salazar, era proibido ler a Bíblia Sagrada. Os senhores padres não queriam que nós lêssemos a Bíblia. Dizia, cuidado com os protestantes, eles matam os velhos e cortam as crianças. Era assim que diziam na missa. Então a Babilônia é um sistema religioso, político, anticristo. Ela é grande, por quê? Porque domina o mundo todo. E a sua doutrina é vinho, embebeda. E Deus ficou tão irado que disse, você é prostituta. Meu Deus, eu fui enganado por um sistema de meretrício 21 anos. E eu amava tanto a igreja católica. Eu me confessava de 15 em 15 dias e comungava todos os dias, era sacristão, era presidente da juventude operária, juventude estudante católica. Eu estava ali entregue, embebedado e embriagado. Até que um dia eu entendi que o cálice da ira de Deus estava sobre a igreja de Roma. Olha, imagine, deixa eu abrir um parênteses, para Deus chamar a um sistema de meretriz, Babilônia, besta, é porque isso incomoda demais o coração de Deus. Se você fugiu da igreja de Roma, dê graças a Deus, amado. Deus te trouxe para o lugar certo. Graças a Deus que existem ministérios bons no Brasil, no mundo, que estão de portas abertas, dizendo às pessoas, venham. É de graça, bebam de graça, não tem que pagar indulgência, perdão de pecados, você foi perdoado pelo sangue de Jesus. E essa coisa na missa de dizer minha culpa, minha máxima culpa, Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o espírito da morte foi substituído pelo espírito da vida em Cristo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga uma vez mais, glória a Jesus. Apocalipse 14:10 disse, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Você sabe que há uma profecia que diz que Roma vai pegar fogo, porque Deus não suporta a idolatria. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus odeia a idolatria, porque a idolatria engana, embebeda. Então, como é que as filhas começaram a fazer idolatria? Fogueira santa, chave não sei de quê, velhinha não sei de quê. E aí estamos hoje no Brasil, amado, com meretriz, desculpa, porque isso é uma expressão bíblica, eu tenho que insistir com isso, o meretrício, o comércio com o povo de Deus espalhado por esta nação toda. Então, o verdadeiro cristão se recusa peremptoriamente a aceitar qualquer culto que não seja o único Senhor. Idolatria é maligna, é blasfema.
Por isso o meu temor e o meu tremor quando eu estou aqui em cima do púlpito. Porque entretanto existem muitos líderes que se acham Deus e donos da igreja. Isso é meretrício, isso é Babilônia, isso é idolatria. Meu Deus, eu todos os dias digo: Senhor, eu sou pó. Eu sou pó. Eu sou apenas um anjo que Deus levantou, trazido lá das Áfricas, para encher o mundo da glória dele. A igreja é dele, as ovelhas são dele, e eu temo e tremo quando estou em cima desse púlpito, amado. Porque eu sei como é que uma doutrina errada embebeda as pessoas. Mas quando eu encontro pessoas na rua e dizem: não, porque eu tenho um óleozinho aqui, o óleo quando passa aqui atrás da orelha, e aqui na aliança, a mulher, o homem fala assim, isso é meretrício, isso é mentira, isso é engano, isso não é consciência evangélica. As pessoas, eu estava num lugar público um dia desses com a minha esposa, e tinha uma senhora convidando as pessoas: venham, eu vou falar sobre a aura. E um monte de gente foi para ouvir essa senhora falar sobre a aura. E no meio lá estavam duas pessoas evangélicas. Essa senhora começou: porque eu vejo uma aura em você, eu vejo uma aura em você, eu vejo um pote de ouro, eu vejo um pote de ouro, eis que vejo. E as pessoas: eu vejo um pote de ouro, eu vejo um pote. Você sabe, o diabo é muito sujo. Eis que eu vejo um pote de ouro, a sua aura é cor-de-rosa. E andava uma senhora dizendo: o que quer dizer que eu tenho uma aura cor-de-rosa? O diabo é sujo, enganador, embebeda as pessoas não conseguem ver o seu engano. Então, Roma é a mãe das meretrizes. As filhas são aquelas igrejas que se desviaram da verdade. Eu vou dizer uma coisa, tenha paciência, mais 15 minutos. Toda religião é escravizadora. Eu vou abrir um parênteses para, nesta aula de teologia, de falar um pouco sobre Fátima, sempre com muito respeito, e sobre Aparecida. Você sabe que Fátima, o mistério de Fátima, nunca aconteceu. No ano de 1910, em 5 de outubro, aconteceu o fim da monarquia. O regime republicano, a primeira república estava sendo instituída em Portugal. A monarquia sustentava a Igreja Católica. E como a primeira república pôs um fim à monarquia e começou o regime republicano, em 13 de maio de 1917, serão agora 100 anos, diz que na cova de Santa Iria apareceu uma virgem chamada Fátima. E você sabe que isto é o cúmulo da degradação humana. Toda pessoa que se submete a um ídolo, eu vou lhe dizer porque eu era muito idólatra. Se há um indivíduo que foi idólatra nessa terra, fui eu. Mas eu entendi, Fátima e todas as Marias do mundo, porque Fátima em Portugal, aqui é Aparecida, na França é Lourdes, e cada uma tem um nome, a mesma Maria, é o cúmulo da degradação humana. Porque é uma fé alienadora, é uma fé que desvaloriza a pessoa. Amado, fé não pode estar numa imagem. Fé não pode estar num homem, na figura de uma pessoa. Amado, fé está em nós. Fé não é uma imagem. Imagem é um engodo para diminuir a pessoa. É a teologia do sofrimento humano. É o ritual do sofrimento. Veja os peregrinos, amado. Eles vão de joelhos 2, 3 quilômetros. É a degradação do ser humano. Você acha, me digas uma coisa, você acha que Deus quer ver o teu sangue no teu joelho?
Deus me livre. Se você for a Portugal um dia e tiver o erro de passar por Fátima, você vai ver os peregrinos andam 300, 400 quilômetros, pés ensanguentados, joelhos. É a degradação, é o ritual do sofrimento, porque as pessoas pensam que quanto mais sofridas, mais Deus se agrada. A missa diz isso: minha culpa, minha máxima culpa. Então, a idolatria é uma demência, é um mito. E você sabe, mitos são criações e projeções dos homens. Então o que aconteceu? Roma queria ofuscar a implantação da Primeira República e criaram o fenômeno, o mito de Fátima, usando 3 criancinhas como vítimas: Lúcia, Francisco e Jacinta, 10 anos, 7 anos e 7 anos, 3 crianças imberbes, vítimas da sociedade. E elas começaram este fenômeno contra o Estado Novo em Portugal. Foi o chamado Teatro das Aparições. Isto foi uma obra do clero. E você sabe o que dizia Lúcia, Francisca e Jacinta, especialmente a mais velha Lúcia? Ela dizia: olha, o inferno. E começou a colocar temores e medos, mostrando um Deus cruel, sádico, gerando um sentimento de culpa, criando alucinações, inventando coisas. E como é que aconteceu depois, em 1920? Um artesão criou uma imagem e levou lá. E disse: esta é a Nossa Senhora que apareceu em 1917. Amado, uma coisa horrível, degradadora. É um engodo. Idolatria é um engodo. Na realidade é um grande negócio. Então Fátima, 100 anos depois, em vez de se transformar na verdade, alguém chegar e dizer isso tudo é um grande engodo, chegou o Papa Francesco e disse: eu vou canonizar os 3 irmãozinhos. Então Portugal tem agora mais 3 santos: a Lúcia, o Francisco e a Jacinta. O que eles promulgaram? O terror do inferno. O terror do inferno. Criando vidas alienadas, cinzas, pó. Isto tudo quando o Papa Ambrósio Ratti, Pio XI, que governou Roma como o primeiro soberano de Roma, de 1922 a 39, foi ele que deu força contra o Estado Novo, porque o Estado Novo não dava dinheiro para a igreja. Então eles ofuscaram a implantação da República com o fenômeno de Fátima, que nunca existiu. Veja, Francisco e Jacinta morreram tempos depois. Lúcia ficou presa dentro de um convento, nunca ninguém viu, nunca ninguém chegou junto. Tinha uma carta com uma coisa que aconteceria no final dos tempos, era tudo escondido, só um papa podia ter acesso. Grande mentira. A desgraça, o engodo para diminuir as pessoas. Amado, é triste. Você passa aqui numa cidade chamada Aparecida e vê as pessoas tão enganadas de joelho, raspando o joelho no chão, sofrendo, carregando o bebê nas costas com vela. Isso é degradante. A Bíblia diz: o justo vive por fé. E não é fé numa imagem, não é fé num homem, não é fé num líder, é fé em Jesus Cristo. Ele é a fé da salvação, amado. Diga glória a Deus. Então, o Papa Pio XI, cujo nome original é Ambrósio de Ratti, foi ele o primeiro soberano que deu força. Ele governou a Igreja Católica de 22 a 39. E este fenômeno se dá entre 17 e 35. E você sabe que em 1930, também por influência, em 16 de julho de 1930, do mesmo Papa, veja os irmãos, como é que isto é um ritual de sofrimento, é uma teologia de sofrimento, é um engodo, isto diminui, isto cria alienações.
Diz que estavam em São Paulo, num rio, uns pescadores. Lançaram uma rede e pegaram uma imagem sem cabeça. E lançaram a rede outra vez e pegaram a cabeça. Isso conta a história. Pegaram a cabeça. Quem é que conta esta história? O senhor Domingos Garcia, o senhor João Alves e o senhor Felipe Pedroso, os 3 pescadores. Então eles disseram que aquele fenômeno de um corpo de uma imagem com a cabeça, colocaram a cabeça e colocaram num lugar com velas. Aquelas velas, como aquilo era barro, as velas escureceram a imagem e tornou-se uma imagem escura, preta. Primeiro foi um pequeno nicho, depois uma capelinha, depois uma igreja maior, e hoje nós temos o 4º santuário do mundo em Aparecida, uma imagem feita pelas mãos de um homem. Isto não é verdade o que a Bíblia diz, que embebeda as pessoas? Pastor, mas tem milagres comprovados. Duvido. Quem faz milagres fora de Jesus é o espírito do erro, chama-se Satanás. 1 Tessalonicenses. Então nós temos que ser combativos com esta questão, porque idolatria é contra o cristianismo. Idolatria é uma fé vergonhosa, é uma humilhação, é uma vida desgraçada, amado. O idólatra é desgraçado. Eu era um idólatra. Eu sei o que é você ficar ali beijando São Judas Tadeu e Nossa Senhora e cruzes, sentindo-me sempre culpado, pecador, desgraçado, o inferno sempre ali nas minhas portas, amado. Era assim que eu vivia. Essa é a Babilônia que Deus disse, caiu. E você sabe que desde 1525, começou a reforma protestante, a igreja católica perseguiu os reformadores, matou, queimou, execrou, degolou, criaram-se as cruzadas, amados, sangue, sangue, sangue. Só que a Bíblia diz que tem um anjo que vai proclamar a graça de Deus e encher de glória esta terra, e eu quero com você ser parte deste ministério angelical, amado. Nós precisamos dizer ao mundo que há um único Deus Salvador e fora dele há morte. Nós precisamos dizer ao mundo que idolatria é veneno, é pecado, é embriaguez, é prostituição, é meretriz, é Babilônia, é anticristo, é antideus. Se você tem uma imagem em casa ou na carteira ou no seu carro, jogue fora hoje. Você está dando guarida ao diabo. Você está dizendo, diabo, você manda na minha empresa, manda na minha casa. Está aqui o ídolo que comprova isso. Religião é escravizadora. O sistema de religião é rebelião contra Deus. E a Bíblia diz que o Altíssimo destruirá, porque o sistema religioso é opressor, é um cativeiro. E Deus está dando esse recado através de João, dizendo que Cristo e a igreja verdadeira vão prevalecer contra a Babilônia. Pedro, em 2 de Pedro 2, 1 a 3, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Está vendo a heresia destruidora? Onde é que Pedro está falando? Na igreja. Diz que falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São os filhos da meretriz. É essa doutrina que embriaga. A pessoa pensa, uma fogueira santa, eu queimo lá o meu pedido e eu tenho a resposta. Você não vê que isto embriaga, isso engana? Eu me senti também, como muitos católicos, ex-católicos, enganados durante tantos anos. Mas ele diz heresia destruidora porque renegam o soberano, o Senhor que resgatou, e quem o faz traz sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos pela avareza farão comércio de vós. Veja o comércio, a luxúria de Roma. O Papa tem sido firme contra isso, só que ele não pode mover a igreja.
A igreja não é o Papa. A luxúria, tudo é pago. É a correntezinha, paga. É o santinho, paga. É a cruz, paga. É a vela, paga. Farão comércio de vós com palavras fictícias movidos por avareza. Essa é a meretriz. E as filhas fazem igual. Você vê hoje a figura sacrossanta de um líder que sobe a um altar para conduzir almas para a eternidade, vestido de cowboy, o outro vestido não sei de quê, o outro com atitudes incoerentes com a obra de Deus. Criou-se um canal de televisão no Brasil que se dizia que ser o canal evangélico iria promulgar o evangelho. Hoje tem novela, tem prostituição, tem tudo. Meu Deus! Deus não está fora do trono. Ele está olhando a sua igreja, a volta do mundo. Ele está dizendo: olha, para essas pessoas o juízo foi lavrado há longo tempo, não tarda a destruição, não dorme. Veja o que a meretriz faz. No passado se compravam as indulgências. Hoje é a mesma coisa nas igrejas. Ah, meu filho fuma droga. Quer que o seu filho seja salvo? Põe aqui um envelope com R$1.000. O meu marido não me ama. Põe 5.000 aqui no envelope, ele vai te amar. Vai? Vai mesmo. Vai te amar muito. Ainda vai xingar a tua mãe se você usar o dinheiro da família para pagar consulta ao pastor. Eu vou dizer-lhe, amado, graças a Deus pelo temor e tremor que eu tenho no coração, amado. É que gente me conhece há mais de 30 anos, 35 anos, sabe? Eu nunca na minha vida permiti comércio com o povo de Deus. Para mim, quem tem um carro importado é Angola, quem anda a pé, amado. Ou pode ser branco ou negro, rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro. Eu apenas digo gordo, emagreça por causa do coração, mas é um corpo, é uma família, são conexões de Deus. Nós não podemos permitir que façam comércio com o povo do Senhor, que usem a fé, não é a fé interna, o dom, mas usem a fé no vidrinho de óleo, no escapulário, no rosário, na reza. Amado, fuja disso. E eu vou lhe dizer mais: se você algum dia visse alguma situação dessas nesta igreja, fuja. Porque os homens sabem dar a volta, eles sabem criar ídolos em cima dos altares, amado. Eu tenho tanta consciência que se um dia eu tocar na glória de Deus, eu morro aqui em cima. Eu não estou lhe conduzindo para um deserto ou para areia movediça. Eu estou lhe conduzindo para a eternidade. Eu estou lhe mostrando a verdade, eu estou lhe mostrando o caminho. Você aceita ou não aceita, quer ou não quer viver livre ou oprimido, escravizado por essa religião? Porque, irmãos, 14 semanas dentro de uma igreja, você tem que fazer uma corrente de oração, 14 semanas, quebrou uma semana, um dia, volta tudo atrás. Isso é um meretício. Isso é uma religião escravizadora. Então eu queria terminar lhe dizendo, 2 de Pedro 2,9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falam mal daquilo que são ignorantes, e na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário e injustiça do que praticam, consideramos como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nodos e deformidades elas se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam convosco. Os olhos são cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos malditos.
Então, meu amado, eu entendo hoje porque que Deus disse: Miguel, volte ao livro do Apocalipse. É que muita gente vive um evangelho que não tem nada a ver com evangelho. Uma vida espiritual que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Se chove, não vou à igreja. Se é noite, não vou à igreja. Se é feriado, não vou à igreja. A praia está melhor do que o culto. Você sabe, isso não é evangelho. Isso não é coisa de uma pessoa salva. E eu sei que o livro do Apocalipse trará a todos nós, começando por mim, temor e tremor. Não é por um acaso que nós estamos aqui, não é por um acaso que você está participando desta programação pelo satélite, pela internet, no smartphone, no iPad, no Snapchat, no que você está vendo no Facebook. Você está aí porque Deus quer que você conheça a verdade, para que a verdade lhe liberte. Eu fui liberto, mano, há 42 anos. E Deus me disse: Miguel, não te cales. Abra a boca, que eu te encherei. Livra o meu povo. Amado, quem conhece a graça de Deus é livre. Não tem mais terror como o inferno que era promulgado por Jacinta, por Francisco e por Lúcia. Inferno, inferno, demônio, diabo. E assim que as pessoas vivem. A Bíblia diz que aquele que tinha poder da morte, a saber, o diabo, Jesus o destruiu. Catargeu. Igreja não é lugar para o diabo, amado. Igreja é lugar de Jesus ser exaltado. De 2011 a 2017, 500 templos na Inglaterra, especialmente em Londres e nas cidades vizinhas, foram fechados, vendidos. Milionários compraram templos gigantes protestantes e transformaram em residências, restaurantes, bares, pubs e hotéis. Entretanto, nos últimos 3 anos, 423 mesquitas árabes muçulmanas foram construídas em Londres e nos seus arredores. O maligno está avançando. O diabo está avançando. E a igreja de Jesus: oh, eu estou zangado porque não me cumprimentaram na porta da igreja. Eu vou-me embora porque não tinha lugar para o meu carro. Eu quero aqui nesse lugar, mandaram-me estacionar lá. Eu vou-me embora. Este mês eu não sou dizimista porque eu não gostei da cor do terno do apóstolo. Amado, não vive evangelho assim. Tema e trema. Humilhe-se diante de Deus e você será exaltado. Busque-o com sinceridade. Viva com compromisso, agarre-se à palavra, conecte-se à palavra, dia a dia. Jesus está para voltar, amado. Os céus estão dizendo: caiu, caiu a Babilônia. Deus não suporta mais a corrupção na sua casa, amado. Deus não suporta mais pedofilia com vestes sacerdotais. Não suporta. O Papa está mandando prender os padres pedófilos, amado. Mas a igreja é corporativa, se defende, esconde e acabou. Então, louve, engrandeça, glorifique. Jesus é o Senhor e só a Ele a glória, só a Ele a honra, só a Ele o louvor para todos sempre. E o povo salvo diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso forte. Senhor de senhores, Rei de reis, único e soberano, dá-nos as nações por herança. Sacode as nações, mostra a tua glória, Pai. Aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia.
Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia nos fizeste escapar desse meretrício, dessa Babilônia, dessa escravidão da lei, dessa escravidão romana. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. A bispa Primaz vai dar a bênção final. E os que puderem ficar mais um minuto, vamos terminar cantando o grande Deus. Aleluia. Levante as suas mãos para o altar, para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós temos os nossos olhos iluminados, Pai. Porque nós servimos aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o Santo dos Santos, Pai. Obrigada, Senhor. Senhor amado, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo em paz. Livra-nos, Senhor, de todos os males, Pai. Guarda-nos por onde quer que andemos, Pai, porque nós cremos na tua proteção. E saímos daqui, Senhor, ávidos por receber o melhor de ti, em nome de Jesus, porque tu és o nosso grande Deus. Graça e paz. Tenha uma noite abençoada e uma semana cheia de bênçãos, em nome de Jesus.